Informações do Cruzeiro neste sábado, sábado de folga na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Vitória, arbitragem completa para quarta-feira, saiu a arbitragem também para a estreia do Cruzeiro na Copa Libertadores da América, tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Neste sabadão, janela nacional fechada, ficou por aquilo mesmo que a gente já tinha comentado, nenhuma contratação fez o Cruzeiro para janela nacional, para ter aí alguma opção a mais no elenco e vai com este grupo aí neste momento, o técnico Arthur Jorge, que tem trabalhado muito firme nesses últimos dias na Toca da Raposa 2. Hoje é um sábado de folga, mas os jogadores vão retomar os trabalhos amanhã na Toca e aí vai um ritmo direto. E nem sei, para ser sincero, quando o Cruzeiro terá uma nova folga. Por quê? O Cruzeiro enfrenta a equipe do Vitória na quarta-feira, então vai treinar domingo, segunda e terça, joga quarta. Na quinta tem treino, quinta e sexta, porque joga no sábado com o São Paulo, lá em São Paulo. Aí o Cruzeiro estreia na Copa Libertadores na terça-feira, então temos aí o jogo com o São Paulo no sábado, dia 4, no domingo o Cruzeiro já segue para Guayaquil, no Equador. Chega no domingo lá em Guayaquil, deve treinar no domingo em São Paulo e viajar. Aí treina na segunda em Guayaquil, fecha a preparação, joga na terça com o Barcelona. A quarta é voltando de viagem. Aí vai voltar a treinar quinta, sexta, depende se o jogo com o Red Bull Bragantino será ou no sábado ou no domingo, mas independentemente do dia, não tem como ter folga aí nesta volta do Equador. Aí joga com o Red Bull Bragantino. No dia 15 de abril, uma quarta-feira, o Cruzeiro recebe a Universidade Católica. Então não vai ter folga até esse período também. No final de semana seguinte, tem o compromisso do Cruzeiro diante da equipe do Grêmio. Aí tem que ver se o jogo será sábado ou domingo, mas mesmo assim também não tem como folgar. Aí, entre o Grêmio e o Remo, tem o compromisso fora de casa com o Goiás, ali ou dia 22 de abril, ou dia 23, aí tem que ver também o que a CBF vai determinar. É um meio de semana. Então, o Cruzeiro joga quarta com a Católica, aí tem que ver se é sábado ou domingo com o Grêmio, nesse período aí não vai ter folga. No meio de semana seguinte tem a Copa do Brasil, então também não deve ter como ter folga. Depois da Copa do Brasil tem o final de semana do duelo com o Remo. E no dia 28, esse duelo com o Remo será num sábado. No dia 28 de abril, uma terça-feira, o Cruzeiro recebe o Boca. Também não tem como folgar aí. Depois do Boca, isso é uma terça. No dia 2 de maio, um sábado, tem o clássico diante do Atlético Mineiro. Então estamos falando aí de jogos seguidos. E até lá eu não consegui ter nenhum dia aí de folga para este elenco do Cruzeiro. Então por isso, este sábado tem folga e depois, com sinceridade, não sei quando mais os jogadores do Cruzeiro vão folgar neste ritmo aí de 18 jogos em 2 meses. Mas o Cruzeiro tem que jogar mesmo, tem que se recuperar. E vamos torcer para que já aconteça a vitória na quarta-feira diante da equipe do Vitória no Mineirão. Para esse jogo, a arbitragem está completa. Vai apitar, como eu disse ontem, o Yuri Elino, ele que é do Rio de Janeiro, é um árbitro até bem jovem, 33 anos. Ele, nesta Série A de 2026, não apitou nenhum jogo do Cruzeiro. Em 2025, vamos trazer aqui, ele foi muito quarto árbitro em jogos do Cruzeiro e também não foi árbitro principal em nenhum jogo do Cruzeiro
em 2025. Mas eu me recordo de algum jogo aí que ele tenha apitado. Não sei se 2024 ou se vai ser mesmo aí o primeiro jogo dele apitando alguma partida do Cruzeiro nesta Série A do Brasileirão. Ele é um árbitro do Rio de Janeiro, 33 anos apenas, Yuri Elino Ferreira da Cruz. No VAR, Daniel Nobre Bins. Esse aí tá rodado em termos de VAR. Agora, tem a arbitragem também da Copa Libertadores, a estreia do Cruzeiro diante da equipe do Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador, e vai apitar o Juan Benítez, do Paraguai. Ele apitou, inclusive, Lanús e Cruzeiro, aquela semifinal, o jogo da volta na Argentina, fez um bom apito naquela partida que o Cruzeiro buscou a vaga na final da Copa Sul-Americana de 2024. Portanto, sábado de folga, amanhã tem a retomada dos trabalhos e o Cruzeiro muito provavelmente tendo aí Caio Jorge e Lucas Romero, hein? Deu uma resposta boa, treinou com o grupo ontem uma parte da atividade, a expectativa é de que seja liberado para, pelo menos, quem sabe, ficar no banco, mas dependendo da evolução pode até ficar mesmo à disposição para o compromisso diante da equipe do Vitória. O Júnior já está por aqui para a gente falar do sabadão na Toca da Raposa e desta sequência de trabalho para a estreia do técnico Arthur Jorge, inclusive já com as imagens dos primeiros dias de trabalho do Arthur Jorge lá na Toca da Raposa, para você que está nos acompanhando através do YouTube Itatiaia Esporte Itatiaia Oficial. Boa tarde, Rubinho! Boa tarde para você, Pedro, para o Alê, para a Nath, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando para toda a Nação Azul, sobe o som Nação Azul, 12:34, depois de uma semana intensa, com a chegada do novo técnico, com a apresentação, o Cruzeiro iniciou a semana já avisando, né, a intensidade que teve o técnico Arthur. Como o seu ponto principal no Botafogo, ele consegue colocar isso em prática nas atividades que foram comandadas na Toca. Agora sim, o primeiro dia de folga, o sabadão de descanso, apenas jogadores no departamento médico, por exemplo, a gente sabe que o Cássio, né, ele que vem numa rápida recuperação, mas só volta mesmo no final da temporada. A gente vai trazer mais detalhes sobre o que o Cruzeiro pensa com relação ao gol, mas no momento aposta e apoia muito a situação do Matheus Cunha, que veio contratado junto ao Flamengo, mas podemos dizer, Pedro Abílio, que depois de uma semana de muito trabalho, agora sim, o Cruzeiro tem um descanso. E quem aproveita também, né, para conhecer BH, para conhecer a região mineira, é o técnico português, o Arthur Jorge. Daqui a pouco vamos colocar na tela da live da Itatiaia como foi a sexta-feira do Arthur. Pelo menos um Vale Night, né, entre aspas aí, para tentar aproveitar um pouco, para tirar essa carga de muito trabalho que vem acontecendo no centro de treinamentos do Cruzeiro, que terá já na próxima quarta-feira o jogo contra o Vitória no Mineirão. Olha só como foi a sexta do Arthur Jorge na tela da Itatiaia, ao lado aí do Pedro Lourenço e também ao lado do cantor Gustavo Lima. Estiveram ontem em um restaurante da região central de Belo Horizonte, então o Arthur também aproveitando para dar o descanso. É o velho líquido que você gosta bem também, né, Alê? O isotônico de cevada. Aliás, o Pedrinho coloca o Gustavo Lima em todos os lugares, né? Que ele vai, ele coloca o Gustavo Lima, né? É amizade que chama, só. Ah, é? Se você não chama as pessoas, né, pro lazer, é outro detalhe. Agora você tomou. Não, mas o Gustavo Lima, acho que eu posso até chamar, mas ele não vai, né? Que não vai vai aqui no Buritis, acho que ele não vai, não sei não, hein? Mas ontem aproveitaram a sexta-feira, hoje o descanso, e começa já o técnico Arthur, depois de muito trabalho com relação
a parte física, a montar a equipe. E a gente pega com relação, né, ao time que esteve em campo contra o Santos pela última rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando, segue a saga aí pela primeira vitória, Cruzeiro com 4 empates e também com 4 derrotas. O seu caminho na competição teve 2 derrotas aí iniciais pro Botafogo, pro Coritiba, depois empata contra o Mirassol, empata contra o Corinthians, perde para o Flamengo, empata contra o Vasco, perde pro Furacão, empata contra o Santos, vai remando e agora, quem sabe, contra o Vitória, mantendo um retrospecto contra o time baiano de muito tempo sem perder em casa. São 16 anos, você encontra a matéria também no site da Itatiaia. E sobre o time, sobre as posições, o técnico Arthur, que no Botafogo comandava a equipe em um esquema 4-2-3-1 e que pode retomar esse esquema agora à frente do Cruzeiro. O time que esteve em campo contra o Santos, apenas uma mudança ali lógica, que a saída do Villarreal e a volta do Caio Jorge, agora 100%, está integrado. Ontem trabalhou normalmente com o grupo na Toca da Raposa, mas existem algumas dúvidas também. Por exemplo, aonde vai atuar o Gerson, se vai ser da mesma forma que foi contra o Santos, ali ao lado do Matheus Henrique, que vai ser o primeiro volante. Romero segue no departamento médico nesse processo de transição. Se o Arroio segue como titular ou se volta o Wanderson, são algumas dúvidas que tem o técnico para essa retomada, Pedro. Dúvidas importantes, afinal de contas, a gente sabe que vai mexer também na parte tática, né, desse time do Cruzeiro, o técnico Arthur Jorge. Foi no último dia 22, esse empate contra o Santos, uma escalação já, digamos, atualizada, né, com os problemas que o Cruzeiro, de certo modo, ainda está convivendo, mas com alguns jogadores melhor fisicamente hoje. Não tem como fugir no gol, viu, Nath? É Matheus Cunha mesmo. Pelo menos a princípio a gente não sabe de nenhuma novidade em relação aos jovens que são atualmente os reservas dele. E o Cássio segue se recuperando. 12h39, na linha defensiva, contanto que o Kaique vai jogar na terça-feira contra a Croácia, ou nem sei se vai jogar, né? Mas estará lá na preparação da seleção brasileira. Pode chegar aqui bem desgastado para quarta-feira, se é que chega. O que você está imaginando para a linha defensiva do Cruzeiro para esse próximo compromisso do Brasileirão, Nath? Pedro, acho que não vai fugir muito a linha defensiva com o William, com o Fabrício Bruno, com o Vidalba, com o Matheus Cunha, né? O Rubens até trazia mais cedo também falando do fechamento da janela de transferências. O Cruzeiro não buscou também nenhuma alternativa para nenhuma posição no mercado nacional. Eu tenho a preocupação com relação ao Matheus Cunha. Acho que ele não passa a segurança que o Cruzeiro precisa para disputar uma Libertadores, para uma reação gigantesca, né, que se desenha aí para ser feita no Campeonato Brasileiro, mas tomara que ele queime a minha língua de todo mundo que está meio desconfiado, que ele tem uma boa atuação, mas obviamente também que todos os recados que forem dados de agora até o meio do ano, o Arthur Jorge vai estar lá anotando, fazendo a listinha para depois esses reforços serem cobrados. E aí, quem sabe, talvez, se identificarem a necessidade, olhem para a posição de goleiro, né? Eu acho que precisa, por exemplo, de meio campista. Eu acho que o Romero, né, com a situação do Wallace, não tem um reserva, é uma situação que preocupa. Eu acho que precisava de mais um zagueiro, acho que não dá para ter só Jonathan Jesus, enfim, lesionado, João Marcelo, que não é o mesmo depois da lesão, e Vidalba e Fabrício Bruno, até porque Vidalba e Fabrício Bruno não estão na melhor das fases também, mas o Arthur Jorge vai anotando tudo por ali e para um segundo semestre mais forte, que aí é um segundo semestre também de resoluções, né, em todos os campeonatos. Mas para esse primeiro momento, ele tem que confiar no elenco que ele tem, e eu acho que em quesito de escalação, eu não acho que vai mudar muito do que era o Cruzeiro do Tite, pelo menos a linha defensiva. Sem a possibilidade do Kaique para o jogo contra o Vitória, ele deve colocar o Cauã Prates, acho que não é um problema, né? Ele vai ver também o garoto que é confiável, que já vem de outras boas apresentações, não é uma situação que me preocupa, um garoto que o Cruzeiro tem que aproveitar também dele, né? Que já está vendido em agosto, quando completar 18 anos, vai para o Borussia Dortmund, então tem que jogar também, até para se valorizar
utilizar ainda mais para chegar lá bem também. É importante que ele tenha minutos, que ele jogue. Então acho que não muda muito, é o Cauã Prates ali na esquerda, e acho que a escalação de modo geral não vai mudar muito do que era do Tite. Eu tenho curiosidade com relação ao Christian, se ele vai insistir com o Christian pelo lado do campo, se ele vai centralizar o Gerson, se ele vai continuar com o Gerson mais aberto pela esquerda, situações que vinham acontecendo. Acho que vai mudar mais o jeito de atacar, principalmente. Um Cruzeiro mais vertical, um Cruzeiro que troca menos passes, um Cruzeiro que marcando mais a saída de bola do adversário com mais pressão. É isso que eu espero, pelo menos num primeiro momento. E tem aqueles que correm por fora, né? O Arroio, se treinar bem, é um cara que pode entrar no time. Se ele quiser um jogador de beirada mais agudo. Então, são questões aí que vão se desenhando ao longo dos próximos dias. Agora, o que é inegociável já para o próximo jogo é a mudança de atitude, né? Atletas mais ligados dentro do campo, todo mundo correndo um pouco mais, todo mundo pressionando mais, tentando jogar com mais intensidade, porque é daí em diante para o time crescer também de produção. E aí, Ale, você, o que imagina aí de mudanças de peças, do que pode acontecer diante disso tudo que o Rubinho nos atualizou? Eu acho que o importante é ele tentar retomar o melhor nível de desempenho individual desses atletas, e eu acho que com uma recuperação física, isso já é meio caminho andado, né? Porque a gente já discutiu muito, já falou bastante do fato do Cruzeiro ter esticado demais a corda, campeonato brasileiro e campeonato estadual. Chegou um momento do campeonato mineiro que o time não podia mais perder, senão não ia conseguir a sua vaga na fase decisiva, então ia com o time titular. Começou o campeonato brasileiro, time titular. E aí foi uma sequência muito forte que acabou resultando em algumas lesões, aos jogadores sem estar 100%. Foram alguns jogos em que a gente viu o Cruzeiro bem no primeiro período e no segundo tempo não conseguindo sustentar, né? Então a gente falou sobre isso. Eu acho que esse período, entre outras coisas, né, entre conhecer o trabalho do novo treinador, acho que também vai servir para deixar esse time mais saudável e, em tese, também tentar recuperar esses atletas, não só física, mas como tecnicamente. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber o que o Arthur Jorge está pensando, né, desse grupo, qual vai ser o desenho que ele vai utilizar, como ele pensa, como disse a Nath aí, de colocar o Gerson. O Gerson, na verdade, o Tite já tentou tudo com ele, né? Eu acho que o Tite já tinha tentado colocar o Gerson, por exemplo, no lugar do Christian, depois no lugar do Lucas Silva, depois no lugar do Arroio, enfim. A gente lembra do Gerson no Flamengo trabalhando do lado direito para dentro, né? Trazendo para a perna esquerda, normalmente para fazer a finalização ou um passe mais agudo e tal. Mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que o novo treinador está pensando para esse time. Também tem a impressão muito ruim que deixou contra o Santos os jovens atacantes, tanto o Arroio, que já vem deixando uma impressão ruim já há algum tempo, como o Neiser Vidia Real, que também não foi bem. Dois jogadores que o Cruzeiro deposita muitas esperanças, mas que até agora não conseguiram render o que deles se espera. O Arroio, até no começo da sua passagem, até teve um bom desempenho, mas depois caiu muito, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho para ver o que esse Cruzeiro pode fazer agora com esse novo comandante. Conta pra gente então o que mais temos do Cruzeiro neste sábado. De volta, sobe o som Nação Azul, meio-dia com 48 minutos, sabadão de folga e apenas para a equipe principal, porque o Sub-20 acabou há pouco, hein? É a segunda vitória no Campeonato Mineiro. Cruzeiro líder da competição, já havia vencido o Minas Boca. E agora foi a vez do Betim, a vítima, 6-2, hein? Uma goleada pra cima do Betim. O Cruzeiro com gols de jogadores que estavam sendo aproveitados, estão sendo observados pelo time principal. Por exemplo, Juan Gabriel entrou em campo contra o Atlético Paranaense, marcou 3 gols. Ryan Leles, né, que por muitas vezes na temporada também foi utilizado. Juan Índio é um cara que ainda está nesse processo de ter a comissão técnica uma proximidade maior. O Pietro, os gols do Cruzeiro, portanto, nessa vitória para cima do Betim pelo placar de 6-2. Sobre o jogo contra o Vitória na próxima quarta-feira, 8 da noite, no Mineirão. A venda começou ontem
Preço de 40 a 290, meia entrada para sócios, as categorias, você já encontra através do site. É o Cruzeiro que espera casa cheia para essa retomada do Brasileiro. Depois tem o São Paulo, jogo no Morumbi. E depois o outro jogo fora de casa, aí sim para matar a saudade da Copa Libertadores contra o Barcelona, jogo em Guayaquil, no dia 7, a Itatiaia de malas prontas, Pedro. Boa, Rubem Júnior com as informações do Cruzeiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!